Discipulado Fácil, de Elvis Oliveira, capítulo 8. Os 3 níveis do discipulado. Na visão do MDA, todo cristão deve ter pelo menos 3 discípulos. Como já foi mencionado, o número mínimo são 3 e o número máximo são 12. Em outras palavras, talvez alguém esteja muito ocupado com o emprego, faculdade. Obviamente, essa pessoa só poderá ter 3 discípulos. Já outra pessoa, com muito mais tempo, poderá discipular muito mais do que 3. Na Bíblia, está escrito que Deus quer que façamos discípulos. Mateus 28, do 18 ao 20. Não está escrito, porém, quantos discípulos cada um deve ter. Por isso, é importante que cada cristão saiba ouvir a voz de Deus para saber exatamente quantos discípulos ele deve ter. Quando um discipulador está discipulando o número total de discípulos que Deus lhe indicou, ele tem o que é chamado de MDA completo. Se o discipulador não tiver o seu MDA completo, ao ganhar alguém para Jesus, essa pessoa poderá se tornar um discípulo, se for do mesmo sexo. Se o discipulador já tem MDA completo, ou se a pessoa que ele ganhou para Jesus for do sexo oposto, ele deve garantir cuidadosamente que um novo convertido seja realmente discipulado muito bem por outro discipulador e integrado em uma boa célula. Quando o discipulador chega a um nível de supervisor de área em diante, é importante que use os 3 níveis de discipulado para ajudá-lo na organização dos seus discípulos. Nível 1. Estes são os discípulos principais em que o discipulador vai investir a maior parte do seu tempo. Normalmente são pessoas que o discipulador vê elevado potencial, pessoas em que o discipulador quer investir ao longo prazo também, pessoas que o discipulador está discipulando na vida pessoal e na vida ministerial, pessoas que estão debaixo da cobertura do discipulador na hierarquia da célula. Nível 2. Esses não são discípulos no sentido 1 a 1 deste discipulador, mas por causa do ministério ou outra razão, estão semanalmente reunindo-se em grupos debaixo de seu líder. Por considerá-lo muito importante, esse líder está discipulando indiretamente, mas poderosamente, às vezes, inclusive, muitas horas por semana. Por isso, ele os considera discipulado nível 2. Nível 3. Estes são os discipulados 1 a 1, com quem o discipulador reúne uma vez por semana, mas por serem bem novos ou resistentes, eles não sentem que devem investir muito tempo com eles. Muitas vezes, o discípulo nível número 3 poderá se tornar um discípulo nível 1. Se o MDA do discipulador já estiver completo, ele muitas vezes vai manter algumas vagas no nível 3 para cuidar de novas pessoas que ele ganhou para Jesus, até que seja transferido para outro discipulador.